Carta aos estudantes. E quem pode despedir-se sem tristeza de sua amargura e de sua solidão? Khalil Gibran. Caríssimas e caríssimos estudantes, chegamos ao final de mais um semestre letivo na nossa UFMG. É um momento de despedida que invariavelmente vem acompanhado de certa melancolia. Após um ano da pandemia causada por um vírus avassalador e, em razão disso, tendo o sistema de ensino sido transformado de forma dramática, encontramos-nos em uma situação parecida à qual fomos confrontados em março de 2020. É inegável que acumulamos experiências enriquecedoras e avançamos em alguns pontos de nossa rotina pessoal. Quando tudo isso começou, estávamos todos apreensivos sobre como o ensino iria ser realizado, uma vez que encontros presenciais eram a regra. No primeiro semestre letivo de 2020, houve um estranhamento natural, com contestações de toda a ordem, o que causou temor em muitos professores e, claro, também no meio estudantil. Diante da obstinada persistência da pandemia, fomos obrigados a nos apaziguar com a situação e fazermos o melhor, dentro das limitadas condições impostas. Assim todos fizemos. Pelo menos esse é o meu entendimento, diante dos resultados que registramos neste final de semestre letivo. Foi um período excepcional de trabalho para todos, discentes, docentes e funcionários técnico-administrativos e de apoio. A situação demandou grande esforço da parte de todos os atores e, no caso dos estudantes, percebi situações em que alguns chegaram ao limite de suas forças, em função das excessivas tarefas letivas que pesaram sobre seus ombros. Em diversos casos, além do trabalho acadêmico, que, por si só, é suficiente para ocupar o tempo integral de todo aquele comprometido com a qualidade do ensino, muitos tiveram que assumir trabalhos extras para assegurar o seu sustento e de seus familiares. Em tais situações, é importante que saibamos ponderar e dosar o quanto de tarefas podemos realizar. Muitas vezes, em função de uma falta de planejamento ou de um cálculo irreal, pusemos-nos a assumir às vezes mais do que poderíamos realizar com competência, prejudicando o aspecto mais importante de nossa vivência universitária, a formação intelectual, técnica e humanística de alto nível, realizada com alegria e satisfação. Temos que estar atentos aos ensinamentos dos mais sábios, dos que já passaram por situações que hoje se nos apresentam. Ouvindo aqueles que já refletiram sobre os mais diversos temas que afligem a alma humana, podemos tornar nosso rumo para uma vida mais feliz e tranquila, caminhando por veredas menos pedregosas. É como depreendo do pensamento do filósofo Demócrito de Abdera, que viveu aproximadamente em 460 a.C. a 370 a.C. Demócrito disse: quem quer viver com ânimo tranquilo não deve entregar-se demais às atividades privadas e nem às públicas e, tendo de assumir ocupações, não deve escolher as que são superiores às suas forças e à sua natureza, devendo, ao contrário, estar sempre pronto a saber a renunciar, mesmo quando a fortuna se volta para ele e o empurra com as ilusões em direção a condições mais altas, e a não lidar com coisa que seja superior às suas possibilidades. É mais seguro a moderada grandeza do que o inchaço exagerado.
Essa lição tem valor especial para todos nós, pois é premente sabemos renunciar a tudo aquilo que demandará de nós mais do que as forças que temos. Temos que nos desviar de caminhos fáceis que nos prometem ilusões. Temos que saber distinguir o real de miragens que surgem diante de possibilidades novas que pensamos poder atingir quando não somos observados. Reflitam sobre esse conselho, pois Demócrito está certo quando nos ensina que é mais seguro a moderada grandeza do que o inchaço exagerado. Mesmo diante das dificuldades que cada um de nós vem passando, no silêncio de nossos pensamentos mais íntimos, temos que agradecer a oportunidade de podermos continuar a trabalhar. Como disse o poeta Gibran Khalil Gibran, quando trabalhais, sois uma flauta através da qual o murmúrio das horas se transforma em melodia. Quem vos aceitará ser um caniço mudo e surdo quando tudo mais canta em uníssono? Que a melodia do nosso trabalho traga felicidade e fortuna a outros. Que possamos trabalhar como tocam os músicos de uma orquestra, de forma concertada e harmônica. Somente assim o esforço individual estará em sintonia com todos os que nos cercam e assim poderemos alcançar o máximo de nossas possibilidades. Nesse esforço contínuo, teremos momentos de alegrias e de tristezas, mas não podemos desistir de nossa missão, pois a vida é feita de contrastes. Ainda conforme nos ensina Gibran, em uma tradução livre, abre aspas, a tristeza e a alegria são inseparáveis. Elas vêm sempre juntas. E quando uma está sentada à vossa mesa, lembrai-vos de que a outra dorme em vossa cama. Nesse momento em que o semestre se encerra, deixo estas palavras, na certeza de que procurei fazer o meu melhor, exercendo meu papel de flauta, executando a sinfonia que conheço, no compasso e na cadência que a partitura dita. Tive o privilégio de ter, durante o semestre letivo, uma audiência que às vezes fazia parte do coro que aumentava o brilho da melodia. Muitos se sentaram em suas poltronas e assistiram ao concerto de forma silenciosa e compenetrada. A diversidade de participação é esperada e comum, o que não me aflige, mas a limitação das trocas de experiências, imposta pelo afastamento, faz com que eu apenas possa imaginar se fui capaz ou não de, no papel de maestro dessa orquestra, conduzir todos no ritmo correto e em uníssono. Por ora, despeço-me de todos, não sem uma ponta de tristeza, deixando registrado meus sinceros agradecimentos pela participação de cada um de vocês e pelo privilégio de ter sido designado para acompanhá-los nesse pequeno percurso da longa jornada da vida de cada um, que apenas começa. Longa e feliz vida para todos. Belo Horizonte, 8 de abril de 2021, ano da pandemia da Covid-19.